No momento que eu estou gravando esse vídeo, a terceira temporada de Jujutsu Kaisen foi anunciada. E eu, a princípio, gostei bastante do trailer. Só espero que eles não estraguem a animação que nem fizeram com o PNG Block, digo, Blue Lock. Que coisa horrorosa! Mas parece que a animação tá bem top e essa temporada promete ser muito boa. E quando eu vi o trailer da terceira temporada, eu cheguei a me lembrar que o final do mangá foi bem polêmico, o pessoal odiou bastante. Na verdade, dividiu o público, teve uma galera que gostou e teve uma galera que não gostou. E teve uma galera que depois que o anime acabou, começaram a falar que a obra não era tudo isso que o pessoal falava que era. Talvez porque o principal protagonista da obra não teve grandes feitos e foi pouco explorado. Sério, na maioria das lutas que o Itadori venceu, ele dependeu de alguém. E pra mim a maior sacanagem foi ele não ter eliminado o Mahito e sim o Keijaku. Pois é, o roteiro não é muito amigável com o Itadori. Claro que a ideia de não ter um protagonista que quase perde a luta e do nada ganha um poder tirado sabe de lá onde é muito boa. Isso evita que o anime fique genérico. E eu acho muito interessante que ele sofre as consequências por ser fraco. Mas sei lá, parece que durante a obra o Itadori fica muito pra trás e focam mais no Gojo. Sendo que a ideia do anime é o Itadori ser o protagonista. Tanto é que antes de eu assistir o anime eu achava que o Gojo era o protagonista e não o Itadori. Mas infelizmente não é só o Itadori que sofre com essa falta de exploração de personagem. Também tem outros que sofrem com essa falta de exploração, que é o Megumi Fushiguro. Na minha opinião, eu achava que o Megumi Fushiguro seria algo a mais na obra, mas ele não foi. Ele tinha muitas técnicas boas, só que eram muito mal executadas. E o Megumi só veio ter destaque na obra depois que o Sukuna roubou o corpo dele. Mas não são todos os personagens que são mal aproveitados na obra, tem alguns que ganham destaque, como a Maki Zenin e o próprio Satoru Gojo. E falando em Satoru Gojo, um dos motivos pelo qual a obra é considerada superestimada por alguns críticos é como o Satoru Gojo foi de F. E sinceramente, eu concordo em partes, porque a forma como o Gojo foi de F foi fria, sem emoção nenhuma e parece muito rushada. E eu não sou fanboy do Gojo, eu acho que tipo assim, ele poderia ter ido de F porque ele mesmo disse que o Sukuna na forma completa daria um trabalhão pra ele. E o Gojo teve uma grande importância na obra de Jujutsu Kaisen, até mais do que o Itadori. E ele ter ido de F dessa maneira, sei lá, não me trouxe uma emoção tão grande. Mas se eu fosse o criador da obra e tivesse que mudar essa parte que o Gojo acaba indo de F, eu deixaria a mesma forma, só que eu trocaria quem seria a batalha final. Eu deixaria o Kenjaku com uma batalha final. Ele pegaria o corpo do Gojo, trairia o Sukuna e os alunos teriam que se juntar para acabar com o Kenjaku no corpo do Gojo. Ah, meus amigos, esse final seria épico e daria para aproveitar mais ainda o Satoru Gojo, mesmo com o Kenjaku roubando o corpo dele no final. Mas infelizmente é tecnicamente impossível ter um final desse jeito, já que a obra já acabou faz um tempinho já. E não me leve a mal, eu gosto bastante da batalha final entre Itadori versus Sukuna, mas eu acho que se fosse o Kenjaku no corpo do Gojo seria muito mais emocionante. Agora eu irei falar a parte principal que faz muita gente achar que Jujutsu Kaisen é um anime superestimado, que é o final. Como eu citei no começo do vídeo, eu falei que o final teve gente que gostou e teve gente que não gostou. E muita gente realmente não gostou muito do final. E eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei muito desse final de Jujutsu Kaisen, eu achei bem ruizinho. E tudo começa depois da vitória do Itadori contra o Sukuna. O Sukuna tá lá na pós-vida falando com o Mahito e ele simplesmente fala que vai se tornar do bem na próxima vida. Cara, o Sukuna foi a maior pedra no sapato de todos os personagens da obra. É só ver o que ele fez em Shibuya, para simplesmente do nada ele virar do bem. E a missão final da Nobara, Megumi e Itadori foi bem fraquinha. Só mostrou que o Itadori tá pronto para ser o próximo mais forte, na verdade tá bem longe disso, e que ele resolve qualquer missão no diálogo. Desculpa se você gosta de animes que o cara começa a fazer um discurso para resolver tudo com o vilão, mas uma obra que nem Jujutsu Kaisen, que nos entregou batalhas épicas, não deveria ter esse tipo de coisa. Eu achei que foi um final muito feito às pressas e sem emoção alguma. E uma das poucas coisas que me alegra nesse final é que pelo menos o Yuta conseguiu ficar com a Maki. Mas de resto eu acho que dava pra ter melhorado esse final. Mesmo com esses problemas que eu acabei de citar no vídeo, a obra é realmente superestimada? E a resposta é não. A obra de Jujutsu Kaisen é muito boa, tem uma história boa mesmo com erros, e tem lutas muito boas que deixam você preso pra ver quem vai vencer. E eu espero que a terceira temporada do anime seja muito boa, porque eu tô na expectativa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fique com Deus e fui.